Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos hoje. Eu vou pedir apenas talvez mais 1 ou 2 minutos, porque a entrada na plataforma, ela pede algumas informações e tem mais gente entrando, tá? Então, em benefício de todos, eu vou pedir a paciência de vocês por mais 1 ou 2 minutinhos. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar aqui, em benefício de todos também. Bom, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu sou Marcelo Lúcio, sou um sócio da PwC, da nossa área da nossa divisão de consultoria estratégica e também lidero a nossa plataforma de transformação para o Brasil. Hoje temos 2 convidados ilustres aqui, a minha grande amiga Sandra Gioff, com quem tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, hoje diretora de RH da GSC Integradora de Saúde e também diretora do CONAR. Então, ela tem uma participação bastante importante no mercado de RH e toda a discussão dos temas de RH no país, já há muitos anos, né, Sandra? E também, como tendo sido consultora, também traz uma grande experiência em ter ajudado muitas empresas em fazer suas transformações de RH, liderança e transformações culturais. Tá? Obrigado, Sandra, pela sua participação. Obrigada a você, Múcio. Estou super feliz. Muito bom. E temos também Luiz Asquilha, CEO da Inova Consulting e também professor da Fundação Dom Cabral. Luiz, talvez a melhor forma de apresentá-lo ele é um futurólogo. O Luiz é aquele cara que tem uma visão espetacular sobre o futuro. A Inova Consulting tem uma forma muito interessante de vislumbrar quais são os desafios futuros de diversas indústrias. E o Luiz vai trazer para a gente hoje aqui um pouco do ponto de vista do último estudo que foi feito, que também combina bastante com uma visão da PwC do que vai ser o mundo em 2030. Tá? Então, nós vamos falar um pouco aqui, debater sobre desafios, sobre oportunidades, sobre ameaças, sobre mudanças fundamentais pelas quais a nossa sociedade, as nossas empresas terão que passar e terão que enfrentar. Tá? Então, obrigado também, Luiz. Muito bom ter sua participação aqui, do Filhotes também. Então, desculpa, uma coisa... Tá difícil descolar, né? Tá difícil descolar do pai, que eu estou fora, então ele está aqui, está no iPad dele jogando, então, nova geração conectada. Desculpa aí, mas, enfim, é aquilo que a Sandra falava há pouco, não é? A autenticidade, o humanismo, todos nós aí na nossa pegada em casa temos essa dinâmica. Exatamente. Prazer estar com vocês. Eu abriria, talvez, aqui as hostilidades, Luiz, contigo, cara. No seu estudo, que depois acho que vale a pena você deixar para o grupo aí, até um link para que todos possam acessar, você fala em basicamente 3 grandes revoluções que a gente pode reconhecer no mundo mais recente, né? Uma primeira foi a introdução do smartphone. A segunda grande revolução seria a 4ª revolução industrial, né? Principalmente com toda a parte de conectividade e internet. E você coloca, surpreendentemente, como a 3ª grande revolução, a Covid-19. Né? Então, conta para a gente um pouco essa sua perspectiva, por que a Covid-19 vai trazer uma mudança tão grande, é um fator tão importante, a ponto de rivalizar com esses outros 2 para o mundo 2030. Perfeito. Obrigado, Múcio, pelo convite, a Praz, para estar aqui com vocês, para estar com você, com a Sandra também, bom trocar essas ideias com o time. Bem, boa tarde a todos que estão aqui nos escutando. A gente vê que há uns anos atrás nós dizíamos que esta era a maior transformação da história da humanidade e nem todos acreditaram, nem todas as pessoas que nos escutavam diziam, será que é mesmo assim? E a década passada nos deixa um legado importante para esta e para 2030, e como foi aqueles 3 tópicos que você falou, eu vou bem rápido a eles, porque eles são do conhecimento público, mas o mundo começa a jornada de transformação
com a chegada dos smartphones, não o smartphone em si, porque do ponto de vista tecnológico não é uma revolução tecnológica, mas o que ele nos permitiu em termos comportamentais. A partir do momento que os smartphones chegaram à nossa vida, eu vou ao banco pelo aplicativo, eu vou ao médico pelo aplicativo, eu vou à faculdade pelo aplicativo, o supermercado chega em casa pelo aplicativo, e de repente o 2010 nos mostra que 97% da informação do mundo está disponível digitalmente e, portanto, eu consigo acessar a informação o tempo inteiro, e isso mudou o comportamento das pessoas. Passamos a depender muito mais de redes sociais, passamos a estar muito mais conectados a esta dinâmica de compartilhar a informação o tempo inteiro. E em 2016, o Fórum Econômico Mundial diz o seguinte: bom, se os smartphones estão sendo incorporados na nossa realidade no dia a dia, e o smartphone levou 6 anos nos Estados Unidos para chegar a 70% da população americana, e o telefone fixo levou 60 anos a chegar a 40%. Para ter uma ideia da velocidade de escalabilidade que isso trouxe, os smartphones disseram, bom, se todo mundo está conectado, todo mundo está usando os smartphones, e se pela primeira vez na história da humanidade um cliente sabe mais de um produto que um vendedor que está vendendo, um paciente está atendendo, ou o aluno sabe mais do tema que o professor que está falando, isso é a 4ª revolução industrial, que é o poder não só da tecnologia, mas da conectividade. Ou seja, o grande lance da conversa é nós estarmos conectados. Temos aí agora a febre do Clubhouse, da nova rede social de áudio. Eu já entrei, tem 300 seguidores, não consegui fazer nenhuma room lá, não tinha tido tempo. E esses dois pilares de transformação nos deram uma coisa chamada transformação digital. O Semusi está muito em dia com esse tema, mas que nem todo mundo levou a sério. Nem todas as empresas disseram, não é bem assim no meu negócio, veja bem, aquele modelo mental do veja bem. E o Covid, infelizmente, foi o catalisador e o acelerador da transformação. O último fenômeno à escala global que teve impacto de grande monta foi a Segunda Guerra Mundial. Foi o único, e que não atingiu o globo inteiro, que não chegou a todo mundo. Por exemplo, a América do Sul ficou relativamente imune à Segunda Guerra Mundial. O Covid não deixou ninguém imune a nada. Passou como trator por cima de todas as economias, todos os negócios, e nós muito rapidamente tivemos que nos reinventar. Muito rapidamente dissemos, agora a digitalização é para valer. Aos trancos e barrancos nós fomos tocando, os que estavam estruturados estruturaram e foram embora, os que não estavam começaram a ter que inventar o caminho, e de repente, muito rapidamente, aquilo que era prioridade para uns, mas não era prioridade para outros, se transformou em imperativo para todos, sob pena de sobrevivermos. Como negócio, e o nosso contexto aqui é o negócio business. Quando eu estou no Einstein, dando aula no Einstein, o conceito da saúde, a Sandra da saúde sabe melhor, mas o contexto aqui é business. Porque nada do que nós estamos fazendo ou usando hoje foi inventado no Covid. Os aplicativos de reunião, o Webcast, o Cisco Webex, o Zoom ou Teams já existiam antes. As lives do Instagram já existiam antes. O home office, de alguma forma, já existia antes. Só que o Covid foi o catalisador, o acelerador. Por isso que eu considero que a década passada nos deixa como legado esses 3 grandes pilares, 3 grandes revoluções, que a gente nem se tocou do impacto que a primeira e a segunda, os smartphones e o 4º industrial tinham, mas ganhamos essa consciência quando o Covid nos disse, olha, fica em casa, trabalha de casa, vive de casa, faz tudo de casa, fica quieto aí e toca a sua vida, a sua empresa, a sua liderança, o seu time. E esses 3 nos trouxeram para uma nova realidade, que é esta que a gente traz do mundo 2030, com as revoluções biológicas e tecnológicas, o Infotech e o Biotech, em simultâneo. Ou seja, nós não estamos vivendo, para fechar e passar a bola para você, nós não estamos vivendo só uma revolução tecnológica. Nós estamos vivendo uma revolução biológica e comportamental muito mais profunda que a tecnológica. A tecnológica deu pontapé de saída. Foi os smartphones, foi as redes sociais e tal, mas a conversa hoje é numa lógica biológica, no sentido de como cada um de nós se reajustou, se readequou a esta nova realidade. Coisa simples, de repente percebemos que a casa não é só para dormir. Podemos trabalhar de casa, aprender de casa, ensinar de casa, e de repente tudo fica dentro do nosso, como nos nossos estudos fala, o encapsulamento. Nós estamos encapsulados na nossa bolha, nossa casa, nosso condomínio, o que for, e a vida está seguindo, e as empresas estão tocando, umas com mais dificuldade, outras com menos, mas ninguém ficou imune e todo mundo falou, agora é para valer. Esta digitalização, este upskilling que vocês usam muito na Price, o upskilling digital tem que acontecer sob pena agora de sobrevivermos. Antigamente era wishful thinking, não é? Vamos fazer o digital, tranquilo. Agora, ou você está dentro ou você está fora da conversa, porque os clientes não querem voltar ao presencial, os alunos não querem voltar para a sala de aula, os pacientes não querem voltar para o consultório, os colaboradores não querem voltar para o escritório. Então, isto mudou, e mudou muito rápido, com as dores de ajuste que isso tem.
Muito legal, Luiz, putz, excelente perspectiva. Agora, eu gostaria um pouco, Sandra, de ouvir, você, executivo de sucesso, liderando RH, liderando pessoas e principalmente ajudando também a liderar líderes, né? Como desenvolver líderes, como liderar líderes. E, ao mesmo tempo, você faz isso numa empresa que está no olho do furacão do serviço de saúde. Né? Quer dizer, a GSC Integradora trabalha naquilo que como é que prover serviços, pessoas, recursos para as empresas que vão atender usuários. Quer dizer, acho que não tem como estar mais no olho do furacão do que você nesse momento, né? Conta pra gente como é que é a perspectiva desse Covid, dessa revolução, como é que você está vendo isso tudo? A gente viveu as mesmas dores e algumas dores mais novas, né? Então, como o Luiz estava falando, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a coisas que esse mercado, essa indústria, não tinha evoluído tanto quanto bancos, né, Múcio? Você trabalhou muito com o setor financeiro, que estava muito mais adiantado, telecom e financeiro, já a saúde não. E aí, o cérebro humano, ele aprende no amor e na dor. Esse ditado antigo, a neurociência hoje comprova que é verdade. Então, na necessidade de sobrevivência pessoal e organizacional, né, Luiz, nos obrigou a aprender coisas que a gente não sabia. É claro que, por estar no setor de saúde, existiu um estresse muito forte, que é aquele sentido de preservação, medo do contato, uma doença que as pessoas não sabiam exatamente ou sabiam muito pouco. Agora a gente sabe um pouquinho mais, mas nem tudo sobre o coronavírus, né? Mas que exigiu da gente, e principalmente da liderança, que é o ponto que você trouxe, efetivamente usar as capacidades de empatia e de adaptabilidade, que vai ao encontro com o que o Fórum Econômico traz, né, Luiz? Então, a empatia para que eu consiga me colocar, ou entender a perspectiva, tanto do meu paciente que está remotamente, telemedicina não era aprovado no Brasil, ninguém fazia. De um dia para o outro, para falar com você pelo telefone ou pelo vídeo. Então, como é que eu lido com essa dinâmica, com essa consulta? Como é que eu dou meu parecer no meu diagnóstico? Então, isso é uma habilidade que os nossos profissionais de saúde não tinham e tiveram que aprender rapidamente. E do lado da liderança, né, como que eu também confio mais no meu colaborador que está trabalhando de casa, que a gente teve híbrido, gente em casa, mas que eu confio e exijo dele não as horas de trabalho, mas a entrega. Porque a gente sabe que na dinâmica de casa não é a mesma coisa. A qualidade maior, a integração é maior, a produtividade, nós medimos lá na GSC, aumentou muito quando as pessoas estavam em casa. Contudo, ela trouxe outros também problemas de jornada, de horário, e às vezes até de interrupções que não eram comuns naquele horário, né? Se eu estou falando com um paciente. Enfim, acho que o aprendizado foi muito grande, Mussi, mas se eu tivesse que destacar 2 aprendizados que todo mundo passou, aprendeu, obviamente em intensidades diferentes, é a adaptabilidade e empatia. E isso puxado pelo sentido ou pela necessidade de sobrevivência que todo humano tem e que o sistema límbico nos aflora lá, ó, corra, haja, mude de hoje para amanhã, porque não tem escapatória. E graças a Deus o sistema límbico ajuda a gente a buscar alternativas ou usar, né, Luiz, como você colocou, as alternativas que já existiam e estavam ali paradas, todas as tecnologias e inovações. Não, muito legal. E aí, talvez um pouco nessa linha também, eu queria deixar um pouco para aí, Luiz, passar para ti, o tema de trabalho remoto e isolamento. Né? Porque acho que nós temos pontos positivos aqui, como alguns que você já destacou, mas obviamente temos alguns desafios que nos são impostos aí pela questão do isolamento. Né? Como é que você está vendo isso? Como é que você vê o seu ponto de vista de futuro, de como resolver, como endereçar essas questões? Tanto do lado positivo, quanto do lado de desafios. Perfeito. Olha, o mundo veio, todos nós somos filhos da segunda revolução industrial, que é aquela lógica estruturada da cadeia de valor, do job description, do bate-ponto às 8 e bate-ponto às 5, e, portanto, durante 200 anos nós fomos formatados para um comportamento rotineiro que muito rapidamente foi alterado. Eu nunca sou fã dos extremos, pois agora acabou a aula presencial, agora acabou o escritório presencial. Eu não sou fã disso porque não é verdade. Agora, eu gosto sempre do caminho do meio e nós temos definido muito o modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? Há momentos que você vai querer estar presencial, até para estar com seus colegas, seus amigos, etc. Há momentos que
você vai querer estar digital para não se... Enfim, para ter outro tipo de conforto. Quais são os ônus e os bônus, vamos chamar assim, né? Tem, como você falou muito bem, tem tudo coisa boa e coisa menos boa. Há duas coisas para mim importantíssimas neste contexto, que é, sem dúvida, o trabalho remoto veio para ficar. Se alguém que nos está escutando aqui, e eu sei que alguns secretamente têm aquela esperança de que agora com a vacina nós vamos voltar ao que era outubro de 2019, desculpem a má notícia, não vamos. Porque vamos continuar tocando as nossas vidas deste jeito. Claro, uns mais, outros menos. No Einstein, por exemplo, as aulas são híbridas. Quem quiser ir para a sala ter aula tem, quem quiser ficar em casa fica. E a aula acontece ao mesmo tempo para os dois. Eu acredito muito que o modelo futuro vai ser esta questão híbrida. Parte online, parte presencial. Claro, o que isso tem de menos bom? E o maior problema, o maior perigo que os líderes precisam ter claro. Isso não pode penalizar ou perder a cultura corporativa. Porque quando está todo mundo na sua casa, a gente não está junto, a cultura vai se afastando. Então, um grande desafio que nós temos como gestores e como líderes, e a Sandra, líder de RH, sem dúvida, é como é que eu mantenho o DNA, a cultura de uma empresa viva quando as pessoas não estão juntas no mesmo espaço. Ao mesmo tempo, como é que nós, líderes, acompanhamos os nossos liderados fechados em casa, com todo o impacto psicológico, saúde mental, estresse, de uma nova realidade, de uma outra dinâmica. Coisas muito boas, estamos menos expostos, gastamos menos tempo em deslocamento e, portanto, a nossa produtividade aumenta imediatamente. Acho que todos nós trabalhamos mais em 2020, porque a partir do que rotinamos e acertamos a mão no Zoom, no Teams, nas reuniões de casa, a gente sai da cama, toma o banho e tá no escritório, anda do quarto para a sala, portanto não tem trânsito, consegue fazer mais reuniões, consegue fazer mais trabalho, consegue produzir mais, porque fecha o Teams, abre o Zoom, fecha o Skype, abre o Google Meet e a coisa vai numa dinâmica. Você chegou no final do dia, você fez 15 reuniões que num dia normal de trabalho tradicional você faria 2, deslocamento, pegar o avião ou o que fosse. Então, como tudo na história da humanidade, há coisas boas e coisas menos boas. O que eu quero tirar de coisas positivas daqui, eu acho que esse é o ponto. Se nós acertarmos a mão como gestores e como empresas numa cultura digital onde os valores, o DNA, o propósito, continuamos fiéis a eles, nós temos muita vantagem em ter todo mundo em casa. Porque cada um vai tocar a vida de seu jeito. Mas também há um desafio da autorresponsabilização e da metodologia de trabalho de cada um. Tem pessoas que só trabalham fechados na sala com alguém olhando para eles. Tem outros que em casa trabalham muito mais. Então, não há ainda, sem dúvida, que o home office veio para ficar, não há qualquer dúvida. A geração mais nova, por exemplo, millennial, está dizendo aí, eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar fisicamente, eu quero trabalhar de casa. Quer trabalhar do cowork, quer trabalhar do apartamento alugado que tem um cowork na base do condomínio, aí São Paulo está pipocando eles todos, porque eu não preciso pegar um trem, pegar um ônibus, pegar um carro e me deslocar durante X tempo. São Paulo, as grandes megalópolis vivem essa dor, não é 1 hora para chegar em 5 quilômetros ou 7. E esse é um desafio que nós ainda estamos aprendendo a lidar com ele. Há profissões, há funções que estão mais sensíveis a do que outras. Tudo que é linha de frente, atendimento a cliente ou profissões de suporte, como é a área da alimentação, a área da saúde, a área da segurança, etc., tem outra dificuldade. Mas, de uma forma geral, tendencialmente, nós caminhamos para um home, para um encapsulamento permanente. E se a gente conseguir se adaptar a isso, vai ser muito interessante analisar as empresas do futuro por essa lente não tão individualista, não isolacionista, mas cada um no seu quadradinho, no seu território. Eu falo, por que eu gosto de dar aula hoje em casa? Porque no break da aula à noite eu janto com meu filho. Se estiver dando aula na faculdade, não consigo vir a casa jantar com ele, e quando eu chego ele já está dormindo. Então, de repente, isso são outros pontos que têm que ser colocados na conversa. Tem muita empresa de RH aí recrutando, já colocando o pacote de remuneração, X dias em teletrabalho. Então, tem lá X salário, tem lá X função e tem 2 dias em home office. A gente faz um monte de outras coisas e isso é uma adaptação. Daqui a 100 anos, quando olharmos para trás, vamos ver que as empresas, todas elas se desmaterializaram e a empresa é cada um de nós na sua casa, no seu escritório, no seu shopping center, no seu Uber, no seu aeroporto, onde for, trabalhando. As empresas hoje são esta tela com uma cloud onde a gente acessa tudo e esta conexão permanente. É uma dor, porque a geração mais velha, o pessoal que fez a vida inteira preparado nessa discussão, de repente vive aí uma outra dinâmica, mas sem dúvida que nós estamos aprendendo a isso, e a geração mais nova,
para eles já vai ser normal, para eles vai ser óbvio que a aula é digital e que só vai na faculdade ou na escola para fazer uma prova, fazer uma apresentação, que talvez seja necessário, e daqui a 50 anos vai o avatar, que a pessoa abre da telinha e sai um avatarzinho apresentando. Então, o que eu gosto deste momento da humanidade é que nós estamos reescrevendo a história. Todos nós somos corresponsáveis por reescrever a história. Não é os nossos pais, os nossos avós não tiveram essa oportunidade. Foi lhes dado assumido, é assim que você tem que fazer e acabou a conversa. Minha avó dizia, estude, arruma um emprego para a vida e cala a boca. Vai trabalhar a vida inteira na mesma função, fazendo a mesma coisa. Então, a certa altura, o grande desafio é o desafio da transformação digital na prática, levado ao extremo pelas empresas. E esse é um baita desafio, e a Price está muito bem discutindo esse tema com os upskillings digitais e com tudo isso, e acho que a Sandra ida no negócio dela. Pô, muito bom, Luiz. Assim, Sandra, só que vida real, um belo dia você acordou de manhã e tinha uma pandemia para administrar, né? Como é que foi isso? Como é que está sendo? E como é que você vê o dia a dia indo daqui para frente? Olha, foi muito difícil para todo mundo. Eu acho que o Luiz trouxe aí a palavra híbrido, que faz todo sentido, tanto hoje quanto para frente. E eu adicionaria também ao híbrido a questão da diversidade. Então, o que o híbrido ocupa a gente ou promove na gente? Uma adaptabilidade à mudança. Então, não é um size fits all. Com o Luiz eu vou trabalhar de uma forma, com o Marcelo Mussi eu vou trabalhar de outra forma. Então, eu criar essas alternativas e políticas até de RH que permitam foi o que a gente teve que correr atrás. A tecnologia estava à disposição, mas a nossa forma de trabalhar e nosso modelo mental não estava ainda pronto para isso. Então, rapidamente, algumas pessoas viraram a chave, outras demoraram um pouco mais. Hoje ainda estamos sofrendo, até pelo exemplo que o Luiz trouxe lá do passado dele, tem gestores que ainda necessitam das pessoas fisicamente por uma cultura, foi como ele viveu. Então, essa adaptação foi muito sofrida. Agora, tem um aspecto que eu queria adicionar antes de falar da frente, do futuro, Mussi, é que o homem é um ser social, ele necessita do vínculo afetivo para ter bem-estar. Ou seja, para viver. E isso é um dos pontos muito importantes na nossa sobrevivência. Ah, mas você pode ter vínculo pela conexão aqui? Não, você tem contato. O vínculo se faz fisicamente. O abraço nos faz falta hoje. O beijo nos faz falta hoje. Então, essa interação é fundamental para continuar construindo laços, para continuar construindo uma cultura e uma sociedade saudável, tanto que a gente vê o índice de doenças psiquiátricas aumentando muito mais agora na pandemia, por motivos óbvios, mas que a gente tem que levar em consideração que não dá para ir para um lado só. O híbrido é a palavra-chave. Mas as empresas, para terem esse modelo híbrido, precisam ter políticas e práticas de RH e de gestão que permitam a diversidade, que é outro tema que a gente vivia falando porque era moda, e a gente só falava de cor, a gente só falava de identidade de gênero, a gente falava de religião, mas não a diversidade de modelo mental e de como eu gosto de trabalhar, como eu funciono. Eu produzo melhor ou pior em casa? Eu produzo melhor ou pior longe do meu time? Então, como o Luiz colocou também, essa diversidade que não era respeitada antes, começou a ser discutida dentro das organizações. E no futuro, Múcio, eu acho que o Luiz tem toda a razão e trouxe todo esse cenário. Eu acho que para sempre vai ser híbrido, por mais que tenha tecnologia, porque o ser humano busca o que o ser humano quer. A cultura, sim, nós tivemos até uma percepção entre nós, líderes da GSC, que em um determinado momento a gente estava se desplugando, nós diretores, um dos outros. Com o time, a gente fazia ações quase todo dia de engajamento, de ligar, de estar presente, nós diretores também, com o pessoal de front. Não é porque o pessoal de front vai, eu não sou médica, eu não vou. Não, eu vou lá, tem que estar lá com o meu time. Enfim, realmente essa questão da distância, ela afasta um pouco esse senso de time. Então, eu acho que, para frente, as nossas práticas e políticas vão ser melhores ainda, ou temos que ter. E aí também a legislação trabalhista, né, Mussi, que teve a sua releitura, teve a sua adaptação, mas ainda tem muito que evoluir para propiciar esse modelo de trabalho sem prejudicar as organizações e nem as pessoas com passivos trabalhistas ou problemas assim. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Não, respondeu bem, mas eu vou aproveitar e vou esticar uma pergunta que está relacionada a essa, Sandra, e pedir para você continuar, depois eu passo para o Luiz de volta, que é assim,
Um outro tema importante, que até o Luiz levantou também no estudo dele, foi a questão da convivência, ou da coexistência simultânea de até 5 gerações, né? E aí eu vou introduzir esse assunto com uma anedota, né, que me chamou a atenção, que eu estava falando sobre isso de manhã, eu me lembrei. Um dos meus hobbies, eu gosto de andar de moto, né? Então, eu estava, poucas semanas atrás, estava numa trilha de moto com meus filhos, e naquele momento tinham 5 gerações ali, fazendo a mesma coisa. Tinha gente mais velha que eu, tinha gente da minha idade, tinham jovens adultos, tinham adolescentes e tinham crianças de 4 a 6 anos de idade fazendo exatamente a mesma coisa e com a mesma vontade, partilhando do mesmo desejo, né? E aí caiu um pouco a ficha para mim. Falei, gente, na época do meu pai, isso não era assim, né? Essas coisas eram muito divididas, era muito difícil. Um pai ir com um filho fazer alguma atividade já era uma coisa meio fora do normal, né? Você não tinha muitos pontos de interesse. Então, isso está acontecendo em esporte, está acontecendo em hobbies. Como é que isso está? Como é que as empresas estão se preparando para isso, né? Porque além desse distanciamento, além dessa necessidade de presença, mas com distanciamento, tem esse choque de culturas, esse choque de interesses, esse choque de gerações, né? E não estamos falando de mais 2 ou 3, estamos falando de 5 ao mesmo tempo. Como é que você vê isso, Sandra? Olha, eu vejo como um aspecto muito positivo. A gente, às vezes, quando ia selecionar pessoas, a gente queria o Superman, ou a Mulher Maravilha, que ela tinha capacidade de inovação, ela tinha experiência, ela tinha conhecimento técnico, ela tinha formação XPTO, e essa pessoa não existe, né? Ou tem uma pessoa mais velha que tem experiência e know-how, mas não tem esse lado mais de inovação, tecnológico e disruptivo, esse questionar, né? Porque a gente foi formado assim, os baby boomers muito mais formados assim, ou eu tenho outro lado, que é aquele cara mais disruptivo, questionador, mas que não teve tempo ainda de vida para se desenvolver. Então, isso traz uma dinâmica muito rica quando a empresa sabe usar e compor esse time integrado, onde de verdade essas competências se complementam, onde de verdade o jovem questiona, mas por que a gente vai fazer dessa forma? Então, eu vejo muito no meu time, eu tenho muita gente nova também comigo, e eu adoro andar com os jovens porque eles me complementam, eles escondem ou resolvem os meus gaps, principalmente tecnológicos, e eu vejo muito o que eles fazem é essa coisa do não se conformar com uma coisa que está pronta. Mas, ao mesmo tempo, a minha maturidade ajuda aquela energia a ser bem administrada e usada. Então, eu acho que isso é muito positivo, é aprendizado para todos os lados, principalmente para os mais velhos, e eles, às vezes, têm um preconceito porque acham que a geração mais nova é uma geração dor de cabeça, mimimi, e não é. Ela questiona e a gente não aprendeu a questionar, a gente era proibido, né? Mas é porque assim, porque tem que ser, porque eu mandei. Então, essa convivência traz crescimento para todos os lados. Eu deixei de ser workaholic porque uma pessoa mais jovem falou que não queria ser como eu. Eu falei, como assim? Isso há um tempo atrás. Então, esse questionamento é muito saudável. Agora, de novo, a gente cai no modelo de gestão. Eu vou gerir pessoas diferentes, eu continuo na diversidade, eu continuo tendo leis e custos diferentes. Então, um profissional mais experiente há mais tempo como eu custa X no plano de saúde da empresa. A sua filha custa Y, que é muito menor. O que eu quero para mim como proposta de valor, o EVP, Employee Value Proposition, ele é eu não quero carreira agora, eu não quero ganhar dinheiro agora, eu já fiz isso na minha vida mais nova, agora eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero almoçar com a minha filha, como o Luiz falou, eu quero escolher o que fazer, né? Eu quero propósito. Então, a empresa precisa, para administrar bem essa riqueza que tem de todas as gerações, é ter políticas, práticas e cultura que permitam aí essa troca. Legal. E, Luiz, uma coisa importante que a gente trocou a palavra conflito por coexistência, né? Eu achei bastante interessante essa mudança sutil. Conta um pouco para a gente a sua perspectiva. O que você viu no todo isso que você fez sobre a coexistência? Sem dúvida, a Sandra falou praticamente de tudo, né? Mas eu quero puxar uma das grandes mega tendências se chama envelhecimento. Nós, de fato, estamos durando mais tempo e temos mais gente no mundo. Se olharmos o crescimento exponencial da população mundial, em 2100 seremos 16 bilhões de pessoas. Estamos todos preocupados com o planeta com 8 bi, não chegamos lá, estamos batendo lá. Imagina com o dobro. Eu falo que a Marginal Pinheiros já é um caos às 6 da tarde, imagina com o dobro de pessoas daqui a alguns anos. O que nós vimos? Sem dúvida, a Sandra tocou o ponto. Todos nós, a nossa geração, eu sou da geração, Sandra, Múcio, somos da mesma geração,
nós fomos ensinados a não questionar. Quando se o seu chefe mandar pular, você pergunta a que altura você pula. E não tem conversa. Porque era assim que a gente conseguiria subir na nossa carreira. Obviamente com as devidas distâncias e exceções, obviamente. Mas hoje, a gente vê que a experiência dos mais velhos com a energia dos mais novos, isto vai nos trazer a fórmula de sucesso. Porque há uma capacidade dos mais novos, que vão mais novos, dos 10, 15, 20, 30, e dos mais velhos, 50, 60, 70, 80, já se fala aí no Great Talent, nos cabelos brancos, você está no nosso estudo lá, os 85 mais, porque já se aponta uma expectativa de vida de 120 anos, já se fala que quem vai durar 150 anos já nasceu em 2015, e já se aponta aí, nas teorias um pouquinho mais radicais, que o ser humano pode chegar a 300 no próximo século. E, portanto, imagina a discussão, mas eu quero me aposentar aos 65. Desculpa, não vai. Você vai estar no meio da sua carreira ou da sua jornada. E quando a gente fala não em conflito, mas em coexistência, porque todos nós, todas as gerações, podem aportar e podem aprender, porque o mais velho que tem a experiência não sabe tudo o que está acontecendo, e o mais novo que tem a energia e a pujança também não sabe o que já deu certo e deu errado. Então, este ecossistema de coexistência das 5 gerações, a gente chama isso de coexistência de gerações, e de repente tem o cara na empresa que está há 40 anos na empresa super sênior, o cara que está há 20, o cara que está há 10, o cara que está há 6 meses e o cara que chegou ontem. E todos na mesma mesa de discussão tem aportes para dar. Então, eu estou muito com a Sandra de que, porque a geração mais nova é um bando de mimimi. Como todas as gerações na história da humanidade, tem os bons e os vagabundos. Todas as gerações foram assim. Agora, a gente não pode dizer que os mais novos são muito impacientes. Eu não acho isso mal. Eu até acho isso bom, porque a impaciência mostra uma energia para querer mudar, que nós talvez não tivéssemos porque não nos deram essa oportunidade. Então, o estudo vai trazendo uma discussão muito importante de como é que os líderes, eles falam muito em mentoria, eu tenho falado em mentoria reversa, aprenda com os mais novos também, tem um monte de gente aí boa de startup, de faculdade, de menor aprendiz, tem um monte de coisa para te ensinar. Então, eu acho que o maior desafio é o humano, de nós mais velhos descermos um pouquinho do nosso pedestal da experiência. Você é marinheiro de primeira viagem, eu estou aqui há muitos anos, dizer, você está aqui comigo, o que eu posso aprender com você? O que eu posso te ensinar? Então, é fazer um flat, todo mundo na mesma... Não há ninguém mais importante que ninguém, não há ninguém melhor do que ninguém, todos somos diferentes, todos somos relevantes. E isso é uma discussão que extravasa e que vai além do mero envelhecimento. Isso começa a tocar a estrutura psicológica e mental do ser humano, de que todos podemos aprender com todos. Por isso que eu falo em coexistência, porque não é mais conflito. Não é a discussão do mais velho com o mais novo, do pai com o filho. Todos aprendem, aliás, tem um estudo que fala que na Inglaterra, 42% dos adolescentes confiam mais no Google que nos pais. E, portanto, isso é um dado interessante, do quanto o mais novo pode mostrar para o mais velho, né? A sabedoria de vó, os nossos pais falavam com a gente acreditava, nem questionava. Hoje não é bem assim. Hoje, os teus filhos, Mussi de 20 anos, de Sandra de 20, 16 e tal, falam, deixa eu te explicar, senta aqui que eu vou te explicar. E levando isso para o mundo corporativo, isso é uma mudança profunda na estrutura hierárquica das empresas. Porque agora todo mundo é chefe, todo mundo é liderado. Todo mundo é líder e liderado em simultâneo. Temos que cumprir as regras, não é uma zona, ninguém se entende, mas a flexibilidade que a empresa tem que ter na sua cultura é fundamental para extrair o melhor de todos. Porque senão ela vai embora. Tem um problemaço aí de contratar mão de obra qualificada num monte de empresas, que o cara fala, eu não quero trabalhar numa empresa chata das 8 às 5 e que daqui a 15 anos, se eu tiver sorte, eu consigo mudar de patamar hierárquico. Não dá. A discussão é outra, goste-se ou não se goste. Né? Eu falo isso muito para o meu time, gente, aceita que dói menos. É o hashtag que eu mais uso. Porque não adianta, porque a geração mais nova chegou aqui e tem que nos caras, deixa eu ver o que eles têm. Tem coisa boa, tem coisa ruim, como na nossa, como a dos nossos pais, como todas elas. Então, a coexistência de gerações, eu acredito, para fechar, que a experiência dos mais velhos com a energia dos mais novos é a fórmula de sucesso para o que está acontecendo nas empresas e para aquilo que as empresas precisam trazer para a discussão. Não, muito bom. Vamos avançar as marchas aqui agora, vou mudar para um outro assunto que são mega tendências. Esse vem do estudo da PwC sobre o que vem entre 2020 e 2030 em termos de mega tendências. E nós, basicamente, identificamos 2 eixos principais que eu queria explorar um pouco com vocês. Um eixo é aquele que
divide a fragmentação versus a integração. O que eu quero dizer com isso? Fragmentação são todos aqueles movimentos de empresas sociais, de crowdsourcing, de crowdfunding, ou seja, a sociedade são as formigas dominando algum assunto. A gente teve um exemplo na semana passada dos grupos que se juntaram no Reddit para derrubar as posições de alguns hedge funds gigantescos nos Estados Unidos. Né? Então, só para a gente dar aí um exemplo real do que significa você confrontar aquele mundo fragmentado de pessoas que se reuniram ao redor de um objetivo comum, sem aqui entrar juízo de valor, se era bom, se era mal, tá? Contra grandes corporações. Então, claramente, há esse clash, há esse confronto, né? Esse confronto entre o mundo fragmentado e o mundo integrado das grandes empresas, das grandes corporações, que, ao mesmo tempo, também a gente tem cada vez mais. Né? Hoje, a gente começa a ir para aquele mundo um pouco distópico, digamos assim, onde nós temos grandes corporações onde cada uma faz uma coisa diferente, e isso parece, de alguma forma, ainda assim ser uma tendência. E no outro eixo, a gente tem uma divisão entre a preocupação com o coletivismo, então a gente vê todas as iniciativas de ESG, toda a preocupação com o social, toda a preocupação com a ecologia, e do outro lado o individualismo. Né? Toda a necessidade de fazer um produto que atenda a mim apenas, toda a possibilidade que eu tenho que ter de customizar um serviço ou um produto do jeito que eu quero, né? Toda a discussão, inclusive em saúde, de fazer medicina individualizada, como é que eu vou preparar o remédio para aquele indivíduo, aquilo que ele precisa. Então, tem esses mundos confrontantes o tempo todo. Como é que vocês veem a gente saindo disso, se é que há alguma saída, se é que saída é o final da linha, para esse caso, nesses dois eixos confrontacionais que nós temos? Sabe, o Luiz congelou? Acho que ele congelou. Bom, eu posso falando enquanto isso, Mussi. Eu acho que, de novo, a gente tem aí um problema. Quando a gente fala do individualismo, a gente fala de respeitar a necessidade do outro. Que muitas empresas, principalmente de varejo, começaram antes de todas as outras, né? Buscando aí entender o que é que o cliente quer. E aí que cresceu a empatia, aí que nasceu toda essa coisa assim, peraí, deixa eu olhar a perspectiva do outro. Porque a gente entubava tudo que o mercado fazia para a gente. Então, esse é o sapato, esse é o tênis, esse é o modelo de roupa e acabou. E aí, com essa coisa mesmo de novas gerações, da tecnologia e globalização, esse individual, né, esse respeitar a diversidade, veio muito forte. Então, sim, os remédios, até a gestão de pessoas, a gente já falava na Accent há muitos anos atrás, de customizar a força de trabalho, workforce of one, né? Que força de trabalho você tem? Não dá para gerir um Mussi como a Sandra. Então, o que é para cada um? E dentro desse estudo da PwC, vocês devem ter muito aprofundado isso. Mas, ao mesmo tempo, o bem tem que ser coletivo. Então, são coisas, para mim, diferentes. Eu trato o individual, mas eu integro as pessoas no coletivo. Eu trago o bem para todos. Não dá só para o Mussi ganhar dinheiro e a Sandra não. Agora a gente está no mundo. Embora que esse ano, né, no 2020, ano passado, quem era rico ficou mais rico, quem era pobre no Brasil ficou mais pobre, a pobreza aumentou 67%, parece, no noticiário que eu li ontem. Enfim, mas existe uma preocupação coletiva com esse bem-estar, justamente porque eu entendi que esse mundo, por mais que eu trate o meu individual, não é só meu. Eu vou depender desse indivíduo, eu vou depender dessa camada menos favorecida, eu vou depender desse grupo de pessoas em qualquer cenário, seja no meio ambiente, como você colocou, seja em relação à responsabilidade social, o ESG, as empresas estão sendo cobradas a apresentar o que estão fazendo, enfim, e seja por uma questão de ética e bem-estar, porque altruísmo não é uma coisa bonita da moda, porque neurologicamente ele produz, sim, hormônios que te deixam mais em paz, que te deixam mais feliz. Então, esse coletivo e o individual vão existir o tempo todo. Então, para entregar produto, para atender, para serviço é individual. Mas o bem-estar da humanidade, o convívio, ele tem que propiciar esse coletivo. Dentro desse coletivo, várias tribos também, né? Concorda, Luiz? Eu caí e voltei. Então, eu perdi ali uns 40 segundos começou no Mussi, e depois quando eu voltei você já estava falando, Sandra, mas cometendo alguma gafe, me perdoem se eu fiz cometer erro, porque eu não peguei tudo. Eu estou
alinhado com um pouco que eu escutei de você, que sem dúvida os diferentes mundos têm que coexistir. Não é mais uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Só que em determinados territórios, ao menos uma coisa ganha mais visibilidade, outra em outros territórios. Eu gosto muito desse estudo dos eixos da Price, porque eu acompanho o estudo há muitos anos, desde 2014, que foi a primeira vez que foi lançado, mas eu gosto dele agora porque o mundo vermelho é o mundo das empresas inovadoras, que é aquilo que é a nossa praia como Inova, e que é a primeira competência que o Fórum Econômico Mundial mapeou em 2018 e reforçou em 2020, que é o pensamento analítico e inovador. Ou seja, a inovação verdadeiramente entra na pauta, e para ser inovador, a gente precisa trabalhar juntos, como formiguinhas que você falava, Marcelo, mas ao mesmo tempo respeitando o mindset e a estrutura de cada um. E é interessante porque a sensação que nós às vezes temos é que estes novos modelos podem matar a criatividade, podem matar a forma como a nossa performance, e não é verdade. Temos novas realidades, esse fragmentação e integração é um eixo sensacional, e eu acho que a gente vai ter que saber navegar nesse eixo, e não é sempre da mesma forma. Não é que a segunda, quarta e sexta é integração e a terça, quinta e sábado é fragmentação, não. Mas esta necessidade de sermos autoajustáveis, meio camaleões, não é, obviamente, deturpar o nosso DNA, o nosso propósito, mas esta necessidade de flexibilizar o caminho é fundamental. Eu acho que isso tudo nos ajuda também a entender qual é o momento que eu tenho que ser corporate integrador, qual é o momento que eu tenho que ser inovador, formiguinha, startup e tudo isso. O bom e o mal ao mesmo tempo é que não há receita de bolo. Nós estávamos acostumados no século passado, pega lá a receita de bolo do livro do professor X dos Estados Unidos ou do autor Y da Inglaterra, replica aquilo e aquilo vai dar certo da tua empresa. Na liderança, na estratégia, em todos havia receita de bolo. E hoje, para o bem ou para o mal, essas receitas de bolo não fazem mais sentido. Cada um de nós tem que construir a sua. Com benchmarks, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas eu acho que cada um de nós tem que construir o seu. Eu tenho que falar para todos os nossos clientes que se a gente replicar o modelo da empresa que deu certo, não significa que dê certo na nossa. Porque o mindset, a experiência, a cultura, a geração, até a própria forma de entender a colaboração, o coletivismo, a cocriação, é diferente. Então é isso que você falou, de repente a gente tem que estar muito preocupado com o ecossistema, estamos sendo cobrados como empresa e como gestores pela nossa pegada social, pelo nosso impacto na sociedade. Se fala em propósito, se fala em ressignificação, tem diferentes conceitos, mas qual é o legado que nós deixamos? Já não vale só resultado a qualquer preço, que era uma coisa quase rolo compressor do início das nossas carreiras. Então nós todos de consultoria sabemos bem como é que era. Já não vale isso, porque isso mata a perenidade. Isso mata o longo prazo, isso mata o propósito. Então, estamos também, mais uma vez, aprendendo a colocar tudo isso na mesma pauta. Eu sou fã do mundo vermelho, porque é o de inovação, não é? É aquilo da nós Inova circulamos e respiramos o dia inteiro, mas, sem dúvida, eu acho que o grande desafio, eu tenho usado, às vezes, essa matriz da Price para alguns clientes nossos, com a devida crédito, obviamente, dizer, cara, a gente não tem que escolher um ou outro, a gente tem que saber quais são as políticas que nos levam a conseguir transitar em todos eles para conseguir ter uma flexibilidade e sermos autoajustáveis. E tem sido um desafio interessante de gestão e de reflexão essa abordagem. Muito bom. Agora um tema bastante controverso, né, digamos assim, no mundo de hoje. Inteligência artificial. Então, Sandra, eu sei que vocês lá têm várias iniciativas relacionadas a isso, até porque várias delas são mais do que necessárias, né? Mas como é que você vê o papel da inteligência artificial, seja do lado bom, como tudo na vida, né? Tem um lado bom que vai melhorar muito a nossa vida, seja sobre a ameaça potencial que existe para a força de trabalho, como um todo. Como é que você está vendo isso com a cabeça de desenvolvimento de líderes e desenvolvimento de pessoas? Olha, eu vejo como uma oportunidade, de novo, o Luiz falou do cenário do Mar Vermelho, do Espaço Vermelho, mas eu vejo essa situação como uma oportunidade. Até um workshop que a Price fez para a gente, justamente para discutir os impactos da inteligência artificial no nosso setor, e olhando na perspectiva de RH e de gestão de pessoas, fica muito para a gente uma mudança de mindset onde as pessoas têm que começar a fazer o papel de humano. E aquilo que é papel de máquina é para a máquina. Aquilo que pode ser otimizado, customizado, substituído, deve ser substituído. Então,
Num tempo atrás, os próprios médicos, numa atenção, numa consulta, eles mal olhavam para o paciente, era uma coisa de 15 minutos, ele não interagia, não lembrava nem o nome do Múcio quando o Múcio saía da consulta. Hoje, o que vai valer daqui para frente ainda mais para esse médico é o conhecimento da pessoa integral que o Múcio é, que não é só uma saúde física, agora é saúde física, psicológica, emocional, e onde essa interação que ele tem com o Múcio é que vai ajudar ele no melhor desfecho clínico. Então, a inteligência artificial, a automatização, toda a parte tecnológica e inovadora que vocês, como empresa, estão provocando no mercado e que a gente vê dessa tendência, ela traz a oportunidade de eu usar o humano que eu tenho. Agora, sempre é uma escolha. Agora, as pessoas ficam buscando também o medo atrás de novas profissões, o medo atrás da eficiência. Existe eficiência. Eficiência você tem que usar ela a seu favor, não necessariamente eficiência para reduzir pessoas. Eficiência para te dar mais tempo para fazer seu tempo com qualidade. Então, existe um mito ou uma cultura que a gente viveu também, acho que da primeira revolução industrial, né, Luiz, talvez, que é essa coisa do que eu tenho que fazer mais com menos pessoas, mas não, eu tenho que fazer mais com menos tempo. E a inteligência artificial, o único ponto que eu traria aqui, que às vezes eu fico preocupada, é o bias, né? É realmente a preocupação de como eu estou criando a minha solução, para quem que eu estou criando, qual é o mindset de quem está criando, e como é que eu vou oferecer uma solução que sirva para todos os diversos e personalidades e naturezas do mundo, né, do ponto de vista de pessoas. Faz sentido? Total. Principalmente, e não só isso, né? Você falou, essa questão do bias é muito importante, que tem esse lado todo de quem faz, o como faz, e tentando não carregar os prejuízos emocionais, né, que cada um tem, mas até os próprios dados, né? Então, mesmo os dados que são usados, eles já são enviesados. Então, há que se ter o cuidado de preparar tudo isso para conseguirmos aplicar inteligência artificial da forma mais correta e mais ética possível, né? Luiz, seus comentários a respeito, cara. Aqui antes do Luiz, eu acho que aí é o papel da consultoria, Múcio, porque a gente vive com o avestruz na empresa, né, Luiz? Então, aí que o papel de vocês, como estudiosos de tendência e da PwC, que ocupa muito bem esse papel, é nos provocar a olhar por outra perspectiva, senão a gente não consegue evoluir. Sem dúvida. Concordo em gênero e número grau. Nós lançamos agora recentemente um paper sobre o humanismo digital, que é o quê? É exatamente saber colocar a coexistência, mais uma vez, entre a inteligência artificial e, eu vou dizer aqui, a inteligência emocional. A máquina é muito boa na coleta de grandes volumes de informação, no tratamento da informação dos dados e a dar um direcionamento. Mas o ser humano precisa, eles são complementares, nós não vemos substitutos, nós vemos complementares, sem dúvida. Nós vimos de uma era operacional, onde a gente foi ensinado a executar. Estamos entrando numa era onde a execução a máquina pode fazer. Portanto, o advogado vai ser melhor advogado se a máquina o ajudar. O médico, melhor médico se a máquina o ajudar. O professor, melhor professor se a máquina, o robô, a inteligência artificial os ajudarem. Se eles quiserem rejeitar isso, eles vão ficar ultrapassados, porque o nível de assertividade, o nível de tratamento de volume de informação, o ser humano não tem capacidade para fazer. É a inteligência artificial que vai fazer. Agora, o ser humano tem que saber extrair o melhor dessa inteligência para complementar a sua. Então, a gente vê muito este humanismo digital, é a coexistência dos dois. O caminho, o nosso estudo 2030, fica disponível para quem quiser, fala na singularidade. A singularidade é a integração plena entre homem e máquina, ou entre ser humano e digital. Cada um de nós, hoje, com a lógica como configurou o seu smartphone e como pluga isso no seu smartwatch, já começa a ser diferente do outro. Porque já começa a ter outros apps e outras informações. Daqui a pouco vai ser um chip implantado no cérebro, vai ser uma lente de contato conectada, vai ser uma biometria que passa não sei o quê, vai estar conectado com um sensor, com um algoritmo que mede pressão ocular, atividade cerebral, temperatura do corpo, e tudo isso para fazer o quê? Para nos ajudar a ser melhores e a fazer melhor o que temos que fazer. E, portanto, a grande discussão se fala, mas agora todos vamos perder os empregos para as máquinas. Não é verdade, porque estão criando muito mais empregos, muito mais trabalho. É diferente. Há 10 anos atrás, ninguém precisava de gestor de rede social na sua empresa. Hoje, tem uma empresa que não tem alguém responsável pelas redes sociais, você vai ver o baita problema que pode acontecer, você não sabe nem o que está acontecendo. Então, novas profissões, novas realidades, mas não há margem para dúvida, nós não vamos conseguir viver descolados entre
inteligência emocional e inteligência artificial. E isso, obviamente, vai ganhando a sua evolução. Quando a gente vê aí as Sofias, a Hanson Robotics, como robô de inteligência artificial muito par do ser humano, o que nos assusta e, ao mesmo tempo que eu acho que é a beleza de tudo isso, é a gente vai ter que aprender a conviver com novas realidades, que não é mais isso. Né? O time da Paige fala uma coisa muito legal sobre seres humanos. Fala, o problema de contratar profissional é a pessoa que vem junto. Porque nós estamos muito preocupados em olhar apenas a competência técnica, o que é que sabe fazer, e não estamos conectando a criatividade, ao que sabe pensar, ao todo ecossistema, toda uma outra lógica que não vem do currículo. Então é um baita de um desafio, porque se eu for brigar contra a máquina, eu vou perder. Eu tenho que trazer a máquina, o robô, a inteligência artificial, para meu aliado. E isso é uma discussão que ainda estamos aprendendo, ainda tem aí diferentes discussões, tem teoria da conspiração para tudo quanto é lugar, de que a máquina Skynet vai tomar o poder do mundo e do universo, mas tudo isso numa nova coexistência. A gente está aprendendo a viver nessa realidade. Muito bom. Eu vou me permitir que agora repassar algumas perguntas aqui da audiência, tá? Tem uma pergunta aqui do João Neto. Ele basicamente diz o seguinte: aprendi que o líder atual também passa a se permitir ser vulnerável, por exemplo, reconhecendo que não tem todas as respostas. Sandra, você endereçou um pouco esse ponto. Quer comentar? Concordo em número, gênero e grau. Qual o nome de quem perguntou? Desculpa. Quem foi que João Cardoso dos Santos Neto. Ô, João Neto, concordo plenamente com você. O líder foi cobrado até um certo tempo para ser o super-homem, aquele cara que não errava, que inspirava. Não existe esse líder. O líder é aquele que senta de frente com o seu colaborador, com o seu parceiro, e entende as necessidades dele e faz as perguntas certas. Ele não dá respostas. Quando você consegue de verdade fazer as perguntas certas, promover no seu colaborador, a sua pessoa que está ali com você, o engajamento e a felicidade, você de verdade traz melhores resultados. Agora, esse líder pode se mostrar vulnerável, pode contar das suas necessidades, porque é isso que faz com que o outro entenda que ele também é humano, que ele também pode chegar onde o líder chegou. A gente criava um abismo que para ser líder ou para ser diretor, CEO, a gente tinha que saber tudo. Não temos que saber tudo. O líder de verdade não é o líder que sabe, é o líder que sabe usar o conhecimento das pessoas que estão com ele. Muito bom. Deixa eu passar a próxima pergunta aqui para o Luiz. Luiz, essa pergunta vem do William Marcondes. O trabalho remoto prejudica o processo criativo? Isso é um risco de longo prazo para as empresas? Eu vou te dar a resposta de consultor, tá? Depende. Porque vai depender da forma como você trata o tema, né? Eu sei que o William, estou vendo aqui, o William da Price também. Quando se pensa na questão da criatividade como o resultado da interação entre as pessoas, pode, sem dúvida, ter alguma penalização, porque a energia oculta não está ali. Mas, ao mesmo tempo, quando se pensa na criatividade como a troca, as conexões em comuns, o conhecimento junto, não tem nenhum problema ser digital, ser na sala, ser no WhatsApp ou ser aqui no Zoom. Então vai depender muito de como nós enxergamos esse tema. Eu gosto de pensar o trabalho criativo, porque quando se fala em criatividade, sempre se pensa, mas isso não é para mim que sou RH ou que sou financeiro. Eu gosto de falar em ideação. A ideação, a gente está mudando esse conceito muito novo, que é ideação é a tua capacidade de entender o contexto e se preparar com as ideias certas para aproveitar esse contexto. Isso é ideação. Isso é a criatividade corporativa, ideação empresarial. E isso tem que estar em todos nós, independente, obviamente depende de como a empresa estimula isso, mas quando a gente interage, e a interação hoje é a interação digital, é a interação física, isso não perde muito. Nós vemos isso pela divisão de consultoria, onde a criatividade que está presente, a ideação que está presente nos projetos, ela vive sem precisar de estarmos juntos. A gente precisa estar juntos por uma questão mais de segurança humana, como a Sandra falou há pouco, da neurociência. Mas não é isso que tem uma ligação direta com a nossa performance, com a nossa capacidade de criar ou não. Tem agência de propaganda, de publicidade, tem cada um em seu lugar há muito tempo e a criatividade continua seguindo. Então, mais uma vez, depende da lente que nós colocamos, depende de como nós nos posicionamos perante o conceito. Num conceito de ideação corporativa, eu não vejo nenhum problema que isso seja presencial ou digital, desde que, mais uma vez, mantenha claro o nosso DNA, o nosso propósito, o nosso objetivo, o nosso entregável, muda pouco se é na sala do prédio da empresa ou se é na sala de casa. Não, muito bom. Sandra, palavras finais para o mundo 2030.
Para o mundo 2030, eu deixaria aqui uma coisa que eu tenho aprendido muito com a neurociência, que o nosso cérebro tem neuroplasticidade. Ele é capaz de aprender novas coisas, o que a gente quiser. E o Marcus Buchanan traz muito isso no estudo que ele fez das top 5, né, das 5 competências, os seus pontos fortes. Então, a gente começa a olhar para o ser humano, eu acho que o Luiz trouxe muito isso, você também, com toda a tecnologia, inteligência artificial, de que a gente pode ser muito mais do que a gente é. A gente não usa toda a nossa capacidade e não usa toda a capacidade do nosso time. Então, a gente precisa efetivamente criar um ambiente de confiança e de segurança, onde as pessoas possam, como você trouxe na pergunta do nosso colega aí, a questão de ser vulnerável, de eu poder falar a verdade, de eu entender aonde eu preciso melhorar e, com o apoio da organização, entender que tudo que eu aprender vai ser bom para todo mundo. O conhecimento você leva com você para onde você for e o conhecimento você aplica também na organização. Então, para 2030, a minha visão é otimista, muito otimista, porque eu acho que o ser humano vai ter muito mais oportunidade de aprender, oportunidade de fazer coisas novas. Eu não consigo ver mais homens puxando carroça na rua, isso me entristece no século que a gente vive, com a tecnologia que a gente vive. Então, eu acho que a gente vai ter um mundo um pouco mais com equidade, com respeito e aproveitando o total da nossa capacidade intelectual e emocional. Muito bom. Luiz, mensagem final. Mundo 2030. 2030. Primeiro, ler o nosso estudo sobre o tema, acho que vai ajudar a trazer algumas luzes sobre 2030, mas a mensagem final é a seguinte, o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro, está claro isso pelo momento que o mundo vive, e a minha recomendação é folha branca na mesa e coragem para desenhar uma história nova. Nós estamos sendo convidados pela natureza, pela humanidade, a ter um papel ativo neste novo mundo, neste mundo do futuro. Eu acho que cada um vai ter que escolher qual é o papel que quer ter aí, se é espectador ou protagonista. Mas não haja qualquer dúvida que nós estamos no momento da história da humanidade em que nós temos uma oportunidade de ouro na mão de tentar, pelo menos, contribuir para algo diferente e algo melhor. E aqui não é papo filosófico, é bem pragmático de business, porque é isso que vai dar a sobrevivência de cada um de nós como executivos e das nossas empresas. Continuar fazendo do mesmo jeito, já sabemos onde nos leva, e não nos vai levar a um lugar muito bom, porque o mundo está em mudança. Então, eu acho que levantar a cabeça da mesa, olhar à volta, dedicar algum tempo para poder estudar o que está acontecendo, tendências, cenários, conversar com outras pessoas, escutar os benchmarks, porque todo mundo está todo mundo na mesma tempestade. Os barcos é que são diferentes, uns estão transatlânticos, outros estão jet ski, outros estão nadando, mas a tempestade é a mesma para todo mundo perdido. Temos todos que aprender uns com os outros para poder juntos conseguir passar por esta conversa. Eu acho que esse sentimento de colaboração e de cocriação está muito presente. Eu acho que temos que explorar isso e fortalecer essa visão de folha branca, todo dia escreve uma linha nova. Muito bom, muito bom. Bom, gente, estamos aqui no último minuto. Queria muitíssimo mesmo agradecer a Sandra e ao Luiz. Acho que foi um papo excelente. Infelizmente, pouco tempo para falar de um assunto tão amplo e tão denso, né? Mas eu acho que foi bastante bom. Agradecer também a audiência, a todos os presentes aqui. Espero que tenha sido bastante produtivo para vocês. As informações a respeito das apresentações aqui que foram citadas vão ser enviadas, vão estar disponíveis. A Giovana vai estar cuidando disso para todos vocês depois, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aqui. Tenham um bom dia. Até a próxima, gente. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado.